Bom, vamos dar, né, continuidade à nossa aula. Nós já tivemos o nosso primeiro momento da nossa aula de matemática do dia 26/5. Por favor, o seu material já foi pedido lá no começo do vídeo. Separe esse horário para a sua aula. Se você não puder fazer agora, pausa, resolve todas as suas situações e volte para o seu cantinho para você poder dar continuidade à aula. Anota, registra qualquer dúvida, pausa, pesquisa. É o nosso momento de aprendizagem. Tudo bem? Vamos agora, eu já fiz algumas orientações com vocês. Nós vamos fazer agora a leitura do livro, tá? Eu tenho algumas informações para vocês importantes. Sistema de numeração decimal. Vamos agora para a classe dos milhões e dos bilhões. Ai, quantos valores ótimos! Bom, aqui está informando, né, que lá no 4º ano você já estudou alguma coisa sobre esses assuntos. E aqui, para nossa introdução ao nosso tema, tem África, um continente, muitos povos. Lembrando a vocês dessa definição, né, do que é um continente. O continente, eles são porções grandes, tá? Um detalhe importante: grandes porções de terra cercado de água por todos os lados. Professor, então é uma ilha? Não, a ilha é uma determinada quantidade de terra. Já os continentes, eles possuem uma ampla, muito grande extensão territorial. Tá legal? Então, a África quer dizer isso, uma grande quantidade de terra, só que ele é cercado, aqui tem o mapa, né, da África, e ele é mais ou menos cercado aqui assim, ó, por oceanos, esse continente. Vamos daqui a pouquinho estudar um pouquinho, ver o mapa da África, para vocês compreenderem melhor. Então, vamos fazer a leitura. Conforme dados divulgados pelo Fundo de População das Nações Unidas, FUNAP, em 2013, depois da Ásia, a África é o continente mais populoso, com aproximadamente, olhem quantos que tem aqui, olha esse valor. Vocês conseguem fazer essa leitura aqui? Olha, simples, milhar, milhões, bilhões, 1 bilhão, 111 milhões de habitantes. Meu Deus, é muita gente. Dos 54 países que formam o continente africano, a Nigéria é o mais populoso, que tem aproximadamente 170 milhões de habitantes. Na África coexistem várias culturas e línguas. E nossa cultura herdou das várias culturas africanas muitos dos seus traços, palavras, ritmos, comidas e temperos, elementos de religiosidade, entre outros. Além disso, o Brasil é um dos países em maior número de negros em todo o mundo. Deve-se aos mais de 4 milhões de homens, crianças que foram trazidos à força para trabalhar aqui, né, no comércio de escravos. Vamos agora, tudo isso aqui a partir de 1500, tá, crianças? Importante vocês lembrarem isso. Tudo começou a partir de 1500. E aí tem uma pergunta importante aqui para vocês, né? Trocar ideias, que é muito importante a gente estar falando sobre isso, porque também é conhecimento. O que você conhece sobre o continente africano e sua cultura? O que vocês conseguem lembrar sobre a África, né? A cultura africana. O que nós herdamos? O que nós utilizamos até hoje que veio da cultura africana? Quem é que consegue lembrar? Quem pode falar? Aqui no Brasil, o que nós temos, né, sobre a questão, o que mais nós utilizamos até hoje da questão essa cultura que nós adquirimos, tanto a cultura como a culinária. Tem forte influência aqui no Brasil, né? Comidas como vatapá, como angu à baiana. Também, tudo isso aí veio juntamente com as pessoas que vieram de lá, trazidas, né, na força, na marra, e aí nós herdamos isso. O samba, a capoeira,
Vocês devem estar falando aí outros assuntos, não é mesmo? Outros tópicos. Você sabe ler todos os números que aparecem no texto? Há números maiores do que esse aqui, 999999. Que número é esse aqui? Se nós formos ver simples, milhar, 999.999. Existem números maiores lá no nosso texto? Vamos retornar aqui no texto para a gente ver. Olha aqui, nós temos números maiores. Superior, né, à classe das milhares. Nós temos aqui. Nós temos esse aqui. Vou tentar marcar aqui com vocês. Ó, nós temos esse número aqui, que é maior. Nós temos também aqui, ó, 170 milhões, também é maior. 170 milhões. Aqui outro, olha, 4 milhões. Marquem para que vocês tenham certeza de que nós falamos sobre esses dois assuntos, tá? Para a gente não ficar somente na nossa fala sobre a África, eu gostaria de estar mostrando para vocês esse mapa aqui, tá? Vocês reconhecem algum local aqui nesse mapa? Tenho certeza que sim. Olha lá, vamos pensar aí. O que vocês conseguem? Qual é um espaço que tem aqui nesse mapa que você consegue localizar? Vamos lá? Vamos lá. Vamos buscar essas informações. O que vocês conseguem achar aqui? Se a gente clica em cima, a gente vai conseguir descobrir aqui, olha. E eu estou no Amazonas. Agora, onde que eu estarei agora? Vamos ver aqui. Eu estou agora em São Paulo. E agora eu estou em Minas Gerais. Vamos ver aqui. Ainda estou em São Paulo. Rio Grande do Sul. Esse aqui, que lugar é esse que lembra para vocês? O que lembram para vocês? O que lembra para vocês? Qual é o estado que nós estamos falando? Eu estou tentando clicar aqui, eu não estou conseguindo. Minas Gerais ainda. Vamos ver. São Paulo. Um momentinho que a gente vai achar. Está carregando. Esse mapa aqui mostra alguma coisa para vocês? Essa parte aqui mostra para vocês alguma coisa? Pará. Bahia. Vamos ver aqui um outro pequenininho. Os pequenininhos demoram a se localizar. Minas Gerais de novo, só quer aparecer Minas Gerais para mim. Rio Grande do Norte. Bahia de novo. Não, é você que eu quero. Não é você que eu quero. O estado que eu queria, não estou conseguindo localizar aqui, crianças, para vocês. Bom, então vocês estão percebendo que esse aqui é o mapa do Brasil, não é mesmo? Mapa do Brasil. Esse aqui é o Oceano Atlântico. Olha só, aqui é o Oceano Atlântico. E aqui, quando a gente vai nadando, esse aqui é o continente africano. Se você observar, é aquele mesmo mapa que tem no nosso livro. Agora, vamos continuar aqui. Vocês estão vendo aqui, olha, aqui como se fosse o globo. Como não, é o globo. Olha aqui o Brasil, vocês estão vendo. E aqui nós vamos ver agora, vamos tomar conhecimento do continente africano. Vocês estão vendo o continente africano? Estão, não é mesmo? Então, olhem aqui. Todos esses países aqui fazem parte do continente africano. Ele tem muitos países. Por isso, olha só, aqui, olha. Sudão do Sul, Nigéria. Tem muita fala francesa aqui, tá bom? Marrocos. Muitos países que fazem parte desse continente africano. Na verdade, são 54 países. 48 são continentais e 6 são insulares. O que são países insulares, né? São países
alguns são pequenos, são territórios formados assim por uma ilha ou maior um pouquinho, não possuindo fronteiras. E aqui nós temos, olha, vários exemplos desses países insulares: ilhas de Cabo Verde, ilhas de Camores, de Madagascar, República de Maurício, ilhas de São Tomé e Príncipe. Todos esses países aqui, olha, fazem parte do continente africano. Olha aqui, todo esse país, aqui é o Mar Mediterrâneo. Vocês estão vendo aqui todos esses países aqui. Aqui não, para lá não, tá, crianças? Aqui, olha, África, muito legal esse mapa que eu encontrei para vocês. Aqui é o globo, né? O globo terrestre. A gente pode perceber o planeta todo. Achamos até o nosso país aqui. E aqui os países que fazem parte do continente africano. Tudo bom? Foi só para que vocês tenham uma ideia de como ele é grande, como esse continente é rico. Beleza? Bom, agora nós vamos voltar à nossa aula de matemática. Já fomos lá na África e já voltamos. Bom, como proposta para vocês hoje de exercício, eu trouxe que nós possamos realizar essa atividade 1, todas essas questões, atividade 2, atividade 3 e 4, todas do mesmo assunto. As páginas 5, essa questão aqui da página 212, começa na questão 5, e o 6, vocês fariam em casa, tá bom? Porque eu não quero sobrecarregar vocês com exercícios, onde vocês em sala tiram dúvidas, perguntam, e assim já é um pouco mais complicado, tá? Vamos então fazer assim, vamos realizar uma parte juntos e a outra parte vai ficar para você fazer em casa. Porque aí a matéria nova, né, eu aproveito esse momento para fazer mais uma explicação. Então vamos começar. Na atividade 1, no texto sobre a África, há 3 números que têm classes superiores à dos milhares, né? A de 1000. As classes dos milhões e a dos bilhões. 2 desses números aparecem numa escrita mista, ou seja, o que é essa escrita mista? Vamos marcar aqui, escrita mista. O que ela é? São números que são escritos com algarismos e palavras. Por exemplo, 170 milhões e 4 milhões. Eu não tenho todos os zeros correspondentes, eu tenho só o nome, o algarismo, o número e a sua classe. Nesse caso, dizemos que eles estão na escrita simplificada, porque não estão escritos com todas as suas ordens, que são todos os númerozinhos, né, que poderia estar compondo para que ele ficasse escrito de forma dessa maneira aqui. Observe o quadro a seguir, onde registramos os números que aparecem no texto. Verifique que na classe dos milhões e bilhões são mantidas as ordens das unidades, das dezenas e das centenas. Vocês estão vendo aí? Crianças, eu não sei se a minha internet, como é que vai chegar aí para vocês, porque a internet caiu aqui e eu pensei que eu tivesse até perdido o começo da aula, mas me parece que não, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui, porque eu vi que deu para... A primeira parte foi toda. Observe o quadro a seguir, esse quadro aqui, que é muito importante no começo você ter essa imagem aqui na cabeça, tá bom? Observe o quadro a seguir, onde registramos os números que aparecem no texto. Verifique que na classe dos milhões e bilhões são mantidas as ordens das unidades, das dezenas e das centenas, seguida de milhão ou bilhão. Então, vamos fazer a observação aqui. Olhem só, aqui eu tenho as unidades simples, milhar, milhões e bilhões. Igual aquele meu quadro que eu fiz com vocês, tá? E aí eu tenho todas as ordens. Unidade, dezena e centena, unidade, dezena e centena, unidade, dezena, centena, unidade, dezena e centena. Só que aí, respectiva à sua classe, não é mesmo? Aqui, unidade, dezena e centena,
Essa aqui é a classe das unidades simples. Aqui já são as milhares, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Unidade, dezena e centena, 2 milhões. E unidade, dezena e centena, 2 bilhões. Esse aqui, ele é bem mais detalhado do que o meu. Então, vamos ver. Aqui eu tenho primeira, segunda, terceira, até a 12ª ordem. Bom, e aí vamos às perguntas relacionadas a esse quadro. Por favor, eu vou fazer a explicação, porque é um conteúdo novo. Você pausa, escuta 2 vezes se for necessário, e pausa e responda. Depois você me encontra para ver se está correto a sua resposta. Vamos lá? Use as informações do quadro para responder. Em 2013, a população do continente africano era isso aqui tudo, de habitantes. E aí nós temos que saber que cada zerinho desse, ou o algarismo 1, elas são chamadas de ordens. 3 ordens formam uma classe. 3 ordens formam uma classe. E assim sucessivamente, tá? Vamos à primeira pergunta. Quantas classes e ordens tem esse número? Vamos fazer os desenhos aqui. Eu vou tentar fazer um círculozinho aqui, ver se eu consigo. Olha, esse aqui é uma... Ai, ficou grosso, deixa eu tentar fazer ele ficar um pouco mais fino para a gente poder fazer. Vamos lá. Aqui é a primeira, a segunda, a terceira. Ai, 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 como ficou feio. Vamos ver aqui. Bom, e aí eu tenho simples, milhar, milhões e bilhões. Cada algarismo desse, tia, mesmo 0? Sim, mesmo o 0. O 0 está completando alguma classe, alguma ordenzinha, tá bom? Cada algarismo desse, o 0 é um algarismo, o 1 é outro algarismo. Cada algarismo desse, ele ocupa uma ordem. Ordem, pensa numa filinha, todo mundo em ordem. Ah, igual a nossa fila, quando a gente forma na entrada ou na saída, aquela coisa linda, aquele escândalo de maravilhosos que vocês são. Vocês estão em ordem. E aí, vamos ver. 3 ordens formam uma classe. Então, o que nós temos? Façam aí, por favor, quantas ordens e quantas classes. Respondam e depois me encontrem. Na letra B, escreva a leitura desse número. Como é que nós vamos fazer a leitura desse número? Ele está aqui, olha. Eu vou dizer que ele é o quê? O quê? Bilhões? Não, olha, o plural, ele tem que seguir, se eu tiver com um algarismo, também no plural. Aqui é 1. 1 não está no plural. 1 bilhão e o quê? 111 o quê? Esses 3 aqui pertencem à mesma classe, tudo bem? Então, vocês façam a leitura desse número gigante, aqui, a leitura, e digam para mim quantas ordens e quantas classes que possui, por favor. Pausa o vídeo, faça, depois você retorne. Não tem pressa, crianças, por favor. E aí, crianças, vamos lá? Quantas classes e ordens tem esse número? Bom, nós sabemos que cada algarismo desse, 0 ou 1, tanto faz, poderia ser 3, 5, 2, contando que estivesse essa quantidade aqui, eu tenho que dizer que tem 10 ordens, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ordens, e aí eu começo a fazer os agrupamentos de 3 em 3. 1, 2, 3, e a última classe está incompleta, que vale como uma também, 4. Então, eu tenho 4 classes e 10 ordens. Cada algarismo ocupa uma ordem. Observem aqui, olha, no quadrinho. Ok?
Na letra B, escreva a leitura desse número. E aí nós temos que escrever o nome. A leitura quer dizer o nome, né? Eu tenho 1 bilhão, simples, milhar, milhões e bilhões. Vamos repetir. Unidade simples, milhar, milhões e bilhões. De novo, simples, milhar, milhões e bilhões. Então, eu tenho 1 bilhão. Eu cismei com 13, criança. Deixa eu te arrumar aqui só um pouquinho. Não é 13, tá? 111. Eu não sei onde que eu arrumei esse 13. 111 milhões. E essas duas aqui, elas estão completas com o zero, porque não podem ficar vagas. Mas elas não possuem, né, valor para escrita. E aí eu coloquei também o número representado, que é esse aqui de cima. Belezinha? Conseguiram? Provavelmente vocês escreveram o nome, mas não colocaram o próprio número. E aí eu peço a vocês que acrescentem, por favor. Repetindo, cada algarismo desse ocupa uma ordem. O conjunto das ordens forma uma classe. Eu coloquei até o ponto aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Tudo bem? Lembre-se, a leitura de um número se inicia pela maior classe, tá? Eu não posso ler aqui, ó, começando por aqui, 11 milhões e 1 bilhão. Não posso, tá? Observe que ao escrever o número com mais de 3 ordens, deixamos um pequeno espaço entre as classes para facilitar a leitura, né? No caso, eu utilizei o ponto. Vamos continuar agora, número 2. A Nigéria, um dos países, né, lá do continente africano, o país mais populoso da África. Olha que pergunta interessante. Qual o país mais populoso da África? A Nigéria. Meu Deus, tem cerca de 170 milhões de habitantes. Letra A. Quantas classes e ordens tem esse número? 170 milhões de habitantes. Eu acredito que que vocês devem olhar esse quadro anterior aqui, tá bom? Ele está aqui, olha. A pergunta é quantas classes e ordens? Ordens, cada um algarismo é uma ordem. Você está estudando esse aqui. Ah, eu pintei todos. Não. Espera aí que eu vou consertar, crianças. Só um minutinho. Ai. Vamos lá, consegui, crianças. Já apaguei tudo, é um trabalho danado. Então, vamos lá. Deixa eu aumentar minha tela. A Nigéria, o país mais populoso da África, tem cerca de 170 milhões de habitantes. E aí nós queremos saber quantas classes e ordens tem esse número. Eu peço a vocês que olhem por aqui, cada algarismo desse aqui, você sabe que é uma ordem, né? E o conjunto dessas ordens, de 3 ordens, forma uma classe. 3 ordens forma uma classe, ok? Então, vamos aqui. Quantas classes e ordens? Depois, a leitura desse número. Você vai ler aqui. Ele é o quê? 120 o quê? Passou de 1, vai para o plural. 170, né? 170 milhões, que é a leitura do número que você vai fazer, tá bom? Então, façam esses dois, que eu estou aguardando vocês. Voltamos para a correção. Quantas classes e ordens tem esse número? Vamos olhar aqui de novo. Ele está aqui marcado, não é mesmo? 170 milhões. Então, quantas classes? 1, 3 ordens, 2, 3. 3 classes. E quantas ordens? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ordens. Acertaram? Agora, a leitura desse número, 170 milhões. As outras classes, a do 1000 e as unidades, está vaga. Ela apenas está preenchendo. Não tem ninguém, eu não posso escrever. Não precisa 000, 1000, nada disso, tá? Vamos agora fazer o número 3. Vamos lá, vou explicar, você pausa, faça e retorne comigo. Estou fazendo dessa maneira por ser uma matéria nova. E aí vamos praticar bastante para depois você fazer uma outra parte sozinho. E aí a gente volta a corrigir no outro dia. Combinados? Número 3. A partir do ano de 1500,
4 milhões de homens, mulheres e crianças africanas foram trazidos à força para o Brasil. Pois bem, essa é a informação. E aí eu tenho duas perguntas relacionadas a essa informação. Esse número tem todas as classes completa? Será que esse número é 4 milhões de homens? Vamos olhar lá em cima se está com esse número aqui. Aqui tem, olha. 4 milhões de homens, mulheres e crianças africanas foram trazidas à força para o Brasil, não é mesmo? Aqui nós temos uma divisão. Vejam só, esse 4, ele pertence aos milhões. As outras classes são independentes, né? O 4 é o único que pertence à classe 2 milhões. E aí ela só tem um algarismo, né, na unidade, que nós chamamos de unidade do milhão. E as outras estão vagas. Ela está completa? Incompleta, não é mesmo? Então, nós vamos dizer o quê? Que essa classe aqui, vamos ler novamente a pergunta. Esse número tem todas as classes completa? Nós vamos dizer que a classe do milhão, vamos olhar de novo aqui, ela é incompleta. Ela tem apenas quantas ordens? Uma. Apenas uma foi ocupada. As outras estão preenchidas. As outras 3 ordens aqui, 3 ordens, formando essa classe completa, essa classe completa. Essa aqui, incompleta. Ok? Vamos ver a outra pergunta. Esse número, escreva esse número com todas as suas ordens. Basta você fazer, né, copiar esse número daqui, porque ele está aqui, são 4 milhões, ele já está escrito aqui. Só basta você copiar e saber que 4 milhões, ele é escrito assim. 4 milhões, aqui ó, simples, milhar, milhões. Se fosse 14 milhões, eu teria que ter mais o número 1 aqui. Aí seria 14 milhões. 14 milhões, simples, milhar, milhões. Ok? Aqui você vai fazer essa reprodução aqui desses algarismos, nessa parte aqui, que é a formação do número, da escrita do número. Podem escrever por número e também a escrita mesmo. Quando a gente pede para escrever o número, a gente pede sempre assim, olha, por extenso, tá? Ainda que não esteja aqui. Professora, o espaço é pequeno. Sim, mas cabe com certeza. E aqui nós podemos sempre colocar um número para você visualizar. Número e escrita. Bom, vou dar um minutinho para vocês fazerem esse número 3. A gente se encontra já já, ok? E aí, vamos fazer a correção agora. A partir do ano de 1500, 4 milhões de homens, mulheres e crianças africanas foram trazidos à força para o Brasil. Então, o número está representado aqui, todos os números do texto estão representados nesse quadro, para que a gente possa ter, né, um suporte nesse momento inicial. Esse número tem todas as classes completa, nós vimos aqui que a classe 2 milhões, né, ela está incompleta, a classe do milhão, ela está incompleta. E aí nós escrevemos aqui a resposta. Escreva esse número com todas as suas ordens, 4 milhões. Simples, milhar, milhões. Isso, meu filho está mandando um passinho aqui bonitinho. 4 milhões. E aí eu escrevi também por extenso para a gente ter uma prática. Não foi pedido, mas eu acho interessante, tá bom? Vamos para o número 4. Segundo o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, de 2010, pela primeira vez desde o primeiro censo realizado no Brasil, em 1872. Olha que informação interessante. Vamos fazer um registro disso aqui. Interessante, tá bom? O primeiro, vamos marcar aqui, o primeiro censo realizado no Brasil. Olha que informação pertinente. A população negra ultrapassou a dos brancos. Como pode ainda ter tanta desigualdade, não é mesmo? O número de brasileiros que se autodeclaravam negros, pretos e pardos era de, olha esse número. Vamos fazer a leitura simples, milhar e milhões. 96.795.294. E segundo projeções do mesmo IBGE,
até 2042, o Brasil terá aproximadamente, olha quanta gente, simples, milhar, milhões. Vamos fazer a leitura? Façam a leitura aí. Desse total, outro número enorme são negros, simples, milhar e milhões. Façam a leitura dos dois, que daqui a pouco eu vou voltar para fazer com vocês. Muito bem. Diante dessa informação, na letra A, eu preciso que vocês escrevam os números que aparecem em negrito no quadro de ordens. Ai, que moleza, muito fácil. Não estou dizendo para vocês? No início, você precisa usar esse quadro, até você pegar prática. Então, vamos lá. Você vai começar sempre da menor para a maior, ok? Então, aqui, ó, nesse primeiro número enorme, formado por vários algarismos, várias ordens, 3 ordens formam uma classe. Nesse aqui eu tenho 3, 6, 8, o quê? 8 ordens e 3 classes. Completem aqui, por favor. Façam a leitura da mesma forma do outro exercício. Façam também todos os 3 aqui. Da mesma forma que foi feito esse quadro, você vai fazer agora com esses 3 algarismos. Vou dar 2 minutinhos e volto já já para terminar a correção com vocês. Bom, vamos continuar, crianças. Vou fazer novamente a leitura com vocês, tá? Segundo o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de 2010, pela primeira vez desde o primeiro censo realizado no Brasil em 1872, a população negra ultrapassou a dos brancos. O número de brasileiros que se autodeclaravam negros, pretos e pardos era de, olha aqui, simples, milhar e milhões. Vamos fazer comigo a leitura. 96.795.294 pessoas. E, segundo projeções do mesmo IBGE, até o ano de 2042, o Brasil terá aproximadamente 228.400.000 habitantes. Desse total, 115.700.000 serão negros. Uma população muito expressiva, não é mesmo? Simples, milhar, milhões. Aí a primeira pergunta da letra A, escreva os números que aparecem em negrito no quadro abaixo. Nós tínhamos que distribuir esses números, o primeiro, o segundo e o terceiro. E aí vamos começar dessa unidade menor aqui. 492, 59769. Vamos repetir? 4, olhem aqui. 492, 59769. Vamos para o segundo, começando sempre aqui, olha, das unidades. 000. De novo, continuando a outra classe, essa aqui, olha, eu queria marcar aqui, ó, essa aqui, ó. 0, já mudou de cor, estão observando? 004822. E o último número, 007-511. Vocês observaram que cada algarismo ocupa uma ordem, 3 ordens, que elas estão até com cores para ficar mais fácil, né? Esse começo, nós temos simples, milhar, milhões e a dos bilhões. Na letra B, escrevam com palavras os números do quadro da ordem acima. E aí é o nome, né? Literalmente o nome desse número. 96.795.294. Está aqui a escrita. Atenção à escrita de alguns números. 700. Tem criança que escreve com SC. Não, são 7 grupinhos de 100. Aí faz 700. E é junto, meus amores. 228.400.000. 115.700.000. Tudo bem até aí? Tranquilos? Cada algarismo ocupa uma ordem. 3 ordens ocupam uma
classe. Muito bem. Agora, nós vamos dar continuidade no número 5, no número 6, e eu vou fazer com vocês até o número 6. Para casa, vai ficar essa outra atividade aqui, que eu vou explicar também para vocês, tá bom? Tudo relacionado a esse mesmo exercício, mesmo tópico de assuntos. Bom, no número 5, segundo o IBGE, o que significa IBGE? Sim, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em 2013, os negros, pretos e pardos autodeclarados no Brasil eram de, olha que número grande, simples, milhar e milhões, 101.923.585 habitantes. Vamos agora fazer respostas sobre esse número aqui, composto, né, de várias ordens que formam classes. Vocês podem riscar, tá? Fazendo aquelas casinhas que fica mais fácil, mais tranquilo para resolver. Vamos à primeira pergunta. Quantas ordens e classes tem esse número? Cada algarismo ocupa uma ordem. E um conjunto de 3 ordens, ele tem até um espacinho entre eles, forma uma classe. Então, eu tenho aqui classe simples, milhar e milhões. 3 classes. E quantas ordens? Qual o nome da primeira classe? Qual o nome da segunda classe? E qual o nome da terceira classe? Ok? Vamos preencher. Vou dar um minutinho. Pausa o vídeo, por favor. Responda e volte para fazer a correção. Então, vamos fazer a resposta agora. Não deixem nenhum exercício incompleto. Vamos agora à nossa correção. Segundo o IBGE, em 2013, os negros, pretos e pardos autodeclarados no Brasil eram de, olha que número enorme, simples, milhar e milhões, 101.923.585 habitantes, tá? Quantas ordens e classes tem esse número? E aí nós vimos aqui 9 ordens, aqui 1, 2, 3, cada algarismo ocupa uma ordem, 3, 6, 9 ordens, olha o plural, e 3 classes, 1, 2, 3. Vou tentar fazer aqui um círculozinho, para mim é difícil, outra classe, ferro 3 classes, ok. Então, aqui eu tenho 3 classes, formados com 9 ordens. Na letra B, quantas ordens e classes tem esse número? Já na letra A já respondemos. Na B, qual o nome da primeira classe? É a classe, né, de menor valor, unidades. A segunda classe, milhar, classe dos milhares, de 1000. E a terceira, dos milhões. Eu amo os milhões. Na letra E, agora, nós vamos falar sobre o valor de cada algarismo destacado de vermelho. E aí, lembra que eu falei com vocês no início da nossa aula a questão dos valores absolutos e relativo? Aqui ele quer o valor de cada algarismo destacado. Quanto que ele vale quando eu pronuncio a leitura? Seria o valor absoluto ou o valor relativo? Seria? Não, vai ser o valor relativo, né? É o que eu vou falar de cada um algarismo desse. Porque se fosse absoluto, o 1 valeria 1 em qualquer posição. Então, vamos lá. Aquela dica que eu dei para vocês é muito interessante. Olhem só, você vai fazer o seguinte. Olha uma dica boa. Oi, peraí que estou fazendo coisa errada aqui, crianças. Vamos apagar. Isso. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer completar. Eu estou com esse número 1, não é mesmo? Isso. Para frente, eu tenho que contar quantas ordens eu tenho e completar com zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Independente se eu tenho vários zeros ou não, se eu tenho vários 3 ou não, independente de quem está na frente. Do número em que eu estou, eu completo para frente
contando todas as casinhas preenchidas, com qualquer número, eu completo com zeros. Então, eu tenho 2, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou completar com 8 zeros. E aí, a gente vai contar 3, não é mesmo? Dá um espacinho. Mais 3, nós damos outro espacinho, ok? Agora, continuem fazendo os outros algarismos, tá? As outras questões, tudo bem? E aí, vamos dar continuidade à nossa correção. Eu dei essa dica para vocês, não é mesmo? Só que aí vocês têm que ir fazendo, riscando com o lápis, tudo direitinho, para você não se confundir, não se perder. Vamos ver agora. A primeira nós já fizemos. Agora, esse segundo tópico aqui, ele ficou muito interessante, né? 0, professora? E para frente? Eu vou completar tudo com 0? Não, né, criança? É questão de lógica. Se eu quero analisar esse 0 e sei que tudo aqui na frente será 0, 0, 0, 0, não altero o valor em absolutamente nada. Basta colocar um número, um algarismo 0. Nesse aqui, eu tenho esse 1, e aí eu tenho que contar na frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho que colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui é o número correto. A mesma coisa o 9. Para frente, eu conto a quantidade de casinhas preenchidas. Não esquecendo que o 9 também entra, né? Todos os números marcados, eles são o primeiro que eu vou pôr. E para frente, eu completo com zeros, de acordo com a quantidade de algarismo que tem no meu número. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. O 0 não... o 9 não conta. Eu ponho o 9 e acrescento todos os outros números, substituindo todos os outros números por 0. Olhem só, o 2, eu acrescentei o 2. E agora eu vou contar para frente quantos que eu tenho, quantos algarismos. Vamos contar? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O número que está sinalizado, ele entra, mas ele não entra na contagem. Esse aqui, o 3, eu tenho aqui na frente 3 algarismos, 3 zeros. O 5, na frente, 2 algarismos, 2 zeros. O 8, apenas um algarismo, 1 zero. O 5, eu não tenho ninguém na sua frente, então eu não posso pôr ninguém aqui, né? Nenhum zero, não tem ninguém para completar na frente. Até porque o valor dele vale esse, 85. O 5 vale 5. Agora, nós vamos para o exercício 6, que é o último que nós faremos juntos. E depois eu vou explicar o que você vai fazer sozinho para comprovar como é que foi o seu rendimento. Tudo bem? Lembrando a vocês que esse é o primeiro exercício, né? A primeira vez que nós estamos falando desse assunto. Depois vai ficando mais fácil conforme a gente for explicando novamente. Bom, aqui o número está decomposto, um determinado número. Eu imagino que ele vai ficar um número grande. E aí nós vamos agora montar esse número. É componha, não é decomponha. Ele já está decomposto. Eu vou agora compor, montar esse número. E aí eu tenho... eu vou fazer aqui para vocês um desenho, só um minutinho. Crianças, eu fiz aqui um desenho, não está bonito, é claro que não, né? Mas só para que vocês tenham assim, um parâmetro. Vamos lá. Simples, milhar, milhões e bilhões. Parei aqui. Para quê? Para que você possa compreender. 3 centenas de milhar está no 1000. Então, eu tenho... Isso aqui são o quê? Quem é que lembra o nome? São classes. Dentro de cada classe, eu tenho 3 ordens. Lembram disso? Que eu tenho 3 ordens. Uma ordem, 2 ordens, 3 ordens. Dentro de todos eles... Epa, sumiu essa minha outra ordem. Eu tenho 3 ordens... Sumiu de novo a minha ordem. 3 ordens dentro de todas essas casinhas, né? Que são as nossas... Não quer ficar. 3 ordens, não quer ficar. 3 ordens dentro de cada classe, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu sei que eu tenho 3 centenas de milhar. Milhar, unidade, dezena, centena.
E aí, se você tem 3 centenas, você vai completar com um 3 e o 00, não é mesmo? 3 centenas de milhar, mais 2 dezenas de milhar, aqui, 2 dezenas, 20 milhar, mais 9 unidades de milhar, com mais 9.000, porque uma unidade de milhar vale 9.000. Se fosse uma unidade simples, valeria apenas 9, mas milhar vale 1.000, 9.000. Mais 5 centenas, aí já estou aqui nessa casa, ó, 5 centenas, que vale 500, mais 7 dezenas vai valer 70, 3 unidades, que vai valer apenas 3. E aí, eu vou montar esse número, ok? Vocês também podem fazer esse exercício utilizando esse quadro aqui, tá bom? Somente para vocês compreenderem que quando eu falo que eu tenho, vamos voltar aqui, 3 centenas de milhar, 3 centenas, aqui, milhar, 3 centenas de milhar, ele vai ficar aqui, o 3, não é? 3 centenas de milhar, mais 20, aí o 2 fica aqui. Eu não preciso colocar todos os zeros, porque eu quero formar um número. Aqui ele embaixo, nesse nosso exercício, ele já está decomposto. Eu agora vou montá-lo. Também nós temos outras possibilidades. Eu estou fazendo bem quebradinho com vocês, para vocês compreenderem. Porque se eu tenho milhar, milhar e milhar, então esta minha classe, ela está completa de milhar. Depois eu tenho os simples, que é essa aqui. Eu tenho centena, dezena e unidade. Todas estão completas. O que também nós podemos fazer? Nós podemos simplesmente fazer o seguinte: 3 centenas, 2 dezenas e 9 unidades de milhar. Ok? E agora vamos para as unidades simples, que eu tenho 9 unidades, um momentinho, e aí eu já coloquei aqui 3 centenas, as 2 dezenas e as 9 unidades de milhar. Agora eu vou para simples, então aqui eu começo com quem? 5 centenas, 7 dezenas e 3 unidades. Esse é o número que eu consegui, que eu adquiri, que eu consegui descobrir. Você também pode usar esse quadro que eu estava tentando criar, ou também você pode preencher com esse aqui, observando esse. Tia, mas por que aqui, cadê? 3 centenas de milhar, centena, unidade, aqui unidade, dezena e centena. Ele colocou 3 centenas de milhar para indicar para você que a classinha da centena, a ordem da centena está preenchida. Depois vem a dezena. Esse aqui foi muito fácil porque não faltou ninguém. E quando falta, a gente completa com 0. Não antes, tá? Mas no meio a gente completa com 0. Vou fazer mais um com vocês, porque os números são grandes aqui, tá bom? Olha só, 2 dezenas de milhão. Vamos lá no milhão. Aqui, o milhão. 2 dezenas. Olhem aqui. Vamos fazer aqui embaixo? Vamos tirar uma casquinha aqui embaixo, tá? Vamos preencher aqui. Vamos lá. Peraí, um pouquinho. 2 dezenas. Começa aqui. Vamos tentar criar aqui. Vamos ver se dá certo com essa minha criação. 2 dezenas de milhão. Vamos colocar, peraí, que tem que fazer ele ficar um pouquinho maior. Peraí. 2 dezenas, né? O milhão tá aqui. Peraí, vamos consertar. Que aqui dá um trabalho para escrever. Depois nós vamos ver qual é a outra casa que está pedindo. Já fizemos aqui 2 dezenas de milhão. 3 centenas. É de milhão? Não, porque se fosse estaria escrito. É de milhar? Não, porque se fosse estaria escrito. Então, quando não tem nenhuma palavra específica, eu vou compreender que ela é simples. Então, 3 centenas simples. Vamos lá nas centenas simples. E quando não tem, professora? Completa com 0. Outro 0 até chegar na centena simples. Mais um aqui que não é simples. Agora já vamos entrar na casinha simples.
E a pergunta é, vamos ver aqui de novo, 3 centenas simples. Então, aqui, 3 centenas simples, aqui na centena, ó, 3 centenas, e mais o quê? 5 dezenas, 5 dezenas. E aqui no final, eu completo com 0, porque 5 dezenas nós sabemos que vai dar também 50. O número, então, é esse aqui, olha. Esse que nós colocamos aqui, crianças, foi só para vocês entenderem, tá bom? Não é resposta desse número 4 aqui, não. Esse é aqui que está aqui embaixo, é resolução, é para a gente aproveitar, tirar uma casquinha para o número 6, ok? Então, o nosso número ficou 2, aqui, vamos completar aqui, ficou 2, momentinho, que aqui deu um probleminha, vamos de novo. O nosso número ficou 2, 0, 0, 0, 0, ponto 350. Beleza? Conseguiram compreender? Esse resultado aqui, na verdade, eu não sei de onde que esse 2 veio aparecer aqui. Deixa eu apagar ele. Ai, peraí que ele vai apagar. Uma hora ele apaga. Pronto. Não esqueçam que aquela resposta ali, ela faz parte desse aqui, tá? Eu coloquei só para vocês compreenderem por que nós utilizamos aquele quadro. Agora vamos aqui. 6 unidades de milhão e 4 unidades. Nossa, vai ficar um número muito bacana. Vamos apagar esse aqui e vamos fazer novamente? Aqui, utilizando esse espaço. Vamos lá? Vamos lá. Eu quero 6 unidades, vamos ler de novo. 6 unidades de milhão. Então, vamos aqui, cadê o milhão? Aqui, milhão. Eu começo aqui na unidade. 6 unidades de milhão até aqui o final. Então, vamos lá. 6 unidades de milhão. Olha aqui, unidade de milhão. E mais o que está pedindo? 6 unidades, cadê as 6 unidades de milhão? Mais 4 unidades. Mais 4 unidades. Unidades simples. Então, a gente vai completando com 0. Atenção, até chegar à unidade simples. Já estou na casa dos simples, mas ainda não é unidade. Centena, dezena, agora eu vou chegar na unidade. E aí eu vou colocar o 4. Então, eu fiquei com esse número aqui, olha só, 6 milhões e 4 unidades. 6 milhões e 4 unidades. Vamos agora completar aqui embaixo a resposta. Aqui, vamos criar 6, como é que vai ficar? Um espacinho, 3 zeros, 004. Entenderam? Aqui é a unidade de milhão. Na casa da milhar não tinha ninguém. E eu vim aqui na 4 unidades. Vamos agora na letra D. Falta D, falta E, F e a G. Vamos na letra D. Vou explicar para vocês poderem realizar o exercício. Ok? Não sei se esse espaço aqui vai dar. Vamos ver. O que nós temos que fazer aqui? Vamos lá, crianças, na letra D, 3 dezenas de milhão, 3 unidades de milhão, 4 centenas de milhar, já mudou a classe, 2 unidades de milhar, já mudou novamente aqui, 5 dezenas e 9 unidades, já são simples, são as que valem menos. Então, eu utilizei aqui, olha, esse quadro aqui de cima de novo. Então, nós fomos completando, de acordo com o nome. 3 dezenas de milhão e 3 unidades de milhão. Então, eu vim aqui na dezena de milhão, 3, unidade de milhão, 3. Voltei fazendo as outras inteiras, né? 4 centenas de milhar. Depois fui para 2 unidades de milhar. Se eu não tenho dezena, eu não posso deixar uma casinha vaga no meio, né? Entre 2 valores. Eu completo com 0. Depois das 2 unidades de milhar, eu troquei de classe de novo. 5 dezenas e 9 unidades. Também eu não podia deixar vaga, fiquei com 0. O meu número ficou esse aqui. 33.402,59. Ou seja, 33
milhões, 402.059 unidades. Vamos agora fazer a mesma coisa com esse aqui, fazer a leitura, compor, na verdade, né? Que ele está decomposto. E, professora, mas aqui não tem nenhum nome. Nós já conseguimos compreender. Olhem só aqui, eu já sei que são unidades, não é mesmo? E esse aqui, simples, milhar, milhões. 4 milhões. São 4 o quê? Unidades. 4 unidades. Para formar esse aqui, que tem menos informação, é mais fácil, meus amores. Vamos fazer aqui embaixo, peraí, deixa eu abrir uma caixinha aqui. Vamos fazer aqui, olhem como é que vai ficar. 4. Professora, como é que a senhora sabe que é 4? Porque se eu tivesse um zerinho a mais com ele, aí eu já saberia que ele seria 40. E se eu tivesse mais um zero, ele seria 400. Lembrem-se que sempre eu começo da menor unidade para a maior em qualquer classe, tá bom? Então, vamos aqui. Eu vou fazer o quê? 4. Vamos inserir. Peraí, que deu errado aqui. Vamos apagar, por favor. Vamos apagar. Quando eu quero apagar é tão difícil, crianças. Vamos de novo, criar. 4. Depois, o que que eu vou fazer? Eu dou um espacinho. 2. Ai, perdão. 2. 7. E o 6. Por que que eles estão assim juntos? Vejam vocês aqui, olha. Que eles valem a mesma quantidade. Olha aqui, olha. Ó, simples, milhar. Ó, unidade, dezena e centena. Simples, milhar. Unidade, dezena de milhar. Simples, milhar. Unidade de milhar. Olha, centena, dezena, unidade. Então, 7, 6. E aqui, é só 3 unidades. Então, as outras 2 casinhas que faltam, eu completo com 0, 0. Como é que vai ficar a leitura desse aqui? Simples, milhar e milhões. 4.276.003 unidades. Vamos fazer esse aqui agora. Vou dar um tempinho para vocês fazerem. Pensem que aqui é simples, milhar, milhões. Está dizendo que são 3 vezes esse milhão aqui. Se são 3 vezes esse valor, quanto é que vai ficar esse cálculo, amores? Primeira coisa é resolver esse cálculo. Repete o sinal de mais, resolve esse outro cálculo. Primeiro as multiplicações. Resolvam todas as multiplicações, mantendo os sinais de mais. E a gente volta para fazer a correção. Vamos fazer aqui os cálculos. Olha, 3 vezes 1 milhão dá 3 milhões. Mais 4 vezes quem? Quanto que vale esse aqui? 100 mil, tá? 4 vezes 100 mil dá 4 mil. Só que aqui eu tenho 5 vezes 1000. Tá aqui, ó, os 5 mil, que vale, na verdade, a unidade, né? Mais 2 vezes 10, que dá 20. E o 6, que vai dar o próprio 6, né? Mais o 6. O 6 não tinha ninguém multiplicando ele. As multiplicações nós fizemos. 3 vezes 1 milhão, 3 milhões. Beleza. Mais quem? 4 vezes 100 mil, que dá 400 mil. Só que não eram 400 mil fechado. Era mais 5 vezes 1000, que vai dar 5 mil. Então, eu fiquei com simples, milhar e milhões. 3.405.026. Que 5 mil, olha aqui o 5 mil. 5 vezes 1000, tá bom? Se você também quiser fazer as multiplicações, depois fazer a soma, também pode. Estou fazendo assim com vocês para vocês compreenderem. 3 vezes 1 milhão. Tia, isso aqui é 1 milhão? Sim. Simples, milhar, milhão. 3 vezes 1 milhão. Eu não preciso multiplicar o 0, 0. 3 vezes 1, 3. Mais 4 vezes 100 mil. Dá 400 mil. Só que não era apenas 400 mil. Mais 5 mil. Aqui, olha, os 5 mil. Mais 2 vezes 10, 20. E o 6 estava sozinho, mais 6. Simples, milhar, milhões. 3.405.026. Acertaram?
Na letra G, a última, né, desse momento, eu estou dividindo assim com vocês, para vocês não terem muitos exercícios para fazer sozinhos, né? E uma explicação apenas, e você resolver. Não, então nós fizemos a explicação e fizemos uma bateria de exercícios. Agora eu vou deixar vocês realizarem esse exercício com o seu tempo e na próxima aula nós voltaremos corrigindo, ok? Vamos fazer agora esse aqui, esse último. Esse aqui também é muito fácil, crianças. Façam. Eu tenho aqui a leitura. Olha só, já sei que são 8 unidades. Simples, milhar. Eu tenho 50 mil. Olhem só, 50 mil. Aqui também eu tenho 700 mil. E aqui eu tenho simples, milhar e milhões. Eu tenho 6 milhões, 750 mil, mais 8 unidades. Vamos lá. Vamos montar esse número aqui. Como é que vai ficar? Os 6 milhões. Só que os 6 milhões para outra casinha, a gente tem que dar um espaço, não é mesmo? Eu tenho 700 mil mais 50 mil, que vai dar quanto? 750 mil, outro espacinho, e apenas 8 unidades. Vocês estão... Deixa eu tentar descer esse número aqui. Ai, ai, ai. Aqui, vamos descer para ficar mais bonitinho. Não é? Pronto. Então, eu tenho 6, simples, milhar e milhões. Tanto os zeros aqui correspondem, se você for fazer tipo uma brincadeira, olhem só. 3, 6 zeros. Olhem aqui, 3, 6 casinhas ocupadas. Por que que inicialmente elas estavam com 0, 0? Porque eu não sabia qual o número que ia montar. Então, ele falou que são 6 milhões. Simples, milhar, milhões. 6 milhões, 700 mil mais 50 mil dá 750 mil. Mais 8 unidades. Ok? É até legal, não é mesmo, esse dever? Ah, diz que é. Bom, para casa, agora aqui vocês vão fazer para casa. Ok? Ai, momentinho. Para casa. Vou explicar todo o exercício para vocês. Vamos fazer essa leitura. No Brasil, a herança africana permanece viva no dia a dia, seja na religião, nos ritmos, na comida ou na arte. Mas o estado brasileiro, com maior influência da cultura africana é a Bahia. Estado que, segundo o IBGE, tinha uma população estimada de, olhem só que número enorme, simples, milhar e milhões. Façam sempre assim a leitura, para vocês não errarem. 15 milhões, 126 mil e 371 habitantes em julho de 2014. Bom, considerando este mega número, para realizar o que se pede a seguir, decomponha esse número de acordo com o indicado. Bom, aqui eu tenho, olha só, simples, milhar e milhões. 15 milhões, eu vou partir dos 15 milhões. 1 vezes 10 milhões, está aqui, 1 vezes 10 milhões, mais, quem é que vai dar, com quem eu tenho que multiplicar para achar aqui 5 milhões, esse 5 vezes 1 milhão, que vai dar 5 milhões, ok? Mas, agora a gente aqui vai decompor, mais, já fiz esse aqui, né? 5 milhões, 5 vezes 1 milhão, que vai dar 5 milhões. Você aqui vai precisar ir diminuindo a quantidade de zeros, tá bom? Aqui, 1, agora já estou na outra, já estou no 1000, tá? Na milhar, olha só. 1 vezes, olha só, simples, milhar. 1 vezes 1.000, mais, agora eu estou aqui no 2, tá? Mais 2 vezes 10.000. Por que 10? Porque aqui, olha, eu tenho 2 algarismos aqui, então seria 10, aqui, ó, 10, peraí, 100 e 1000, ok? Então, a gente vai diminuindo a quantidade de zeros. Aqui nós vamos diminuindo cada quantidade de zero. Eu vou começar tudo de novo, porque eu parei aqui, então a gente vai ter que voltar para não dar confusão, porque são muitos zeros mesmo. Vamos lá. Lembrando a vocês que vocês precisam... Vou abrir aqui para ver se eu consigo fazer...
Vocês precisam saber isso aqui, olha, marcar assim, olha, simples, milhar, e milhões, ok? Se eu estou com esse 1 aqui, olha, 1 vezes quem? Observem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olhem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Vocês observaram que é o número, o algarismo que está aqui, mais tudo que tem para frente de 0. Então, eu tenho 1 vezes quem? Ele mesmo, com todos os zeros, completando as outras casinhas, que vai dar exatamente, simples, milhar e milhões. 1 vezes 10 milhões. Aqui, 5 vezes 1 milhão, que eu juntando esses 10 milhões com mais 1 milhão, esses 5 aqui, vai dar 15 milhões, tá? Mas, agora eu vou para esse aqui, ó, para centena, tá? Agora eu vou para essa centena. Quem é a centena? 1 vezes, lembrando que se você conseguir escrever aqui, ó, simples, milhar e milhões. Agora a gente está aqui na milhar que vale 1000. Então, eu tenho 1 vezes quem? 100 mil. Por que 100, professora? Porque ele está na centena, tá? 1 vezes, aqui está já o 100 mil, mais quem? Olha quem está na frente dele. 2 vezes quem? Agora você vai completar. Vezes 10 mil. O 2 vai ser vezes 10 mil. Por que 10, professora? Porque aqui, olha, eu tenho duas casinhas. Esse 2... tá aqui, não é ele? Vai ficar aqui 2 vezes quem? 10 mil. Porque vai dar 20 mil. E aqui são 120 mil. Mais quem? 6. Cadê? 6 vezes quem? 6 vezes 1000. E aí eu vou para as unidades, dezena e centena. 3 vezes 100. Mais 7 vezes quem? 10 com mais 1. Esse exercício aqui, ele é oposto desse aqui, olha. Cadê? Desse aqui que nós fizemos, tá bom? Vou tentar fazer um resumo para vocês. O que você tem que fazer? Aqui, 1 vezes os 10 milhões, porque aqui eu tenho 15 milhões. 15 milhões, ele é formado de 10 milhões com mais 5 milhões, tá bom? Então, aqui você vai completar o 5. Todos esses algarismos vão entrar aqui, multiplicados ou por 10, ou por 100, ou por 1000. Por exemplo, agora aqui, na casa da milhar, esse aqui, esse 1, ele vai ser vezes quem? 100 mil. O 2 vezes 10 mil. E o 6 vezes 1000, ok? Porque vai dar 6 mil. Na segunda bolinha, no segundo tópico, esse exercício é para fazer com muita atenção. Segunda forma agora, se você observar é o mesmo valor, né? Só que você vai fazer decomposições diferentes. Aqui eu tenho 10, os 10 mil, começamos por aqui. Os 10 milhões, na verdade, né? Simples, milhar e milhões, 10 milhões, mais quem? Olha aqui, 5 milhões, mais 5 milhões. Mais quem? Aí vamos para esse 1, que vale quanto? 100 mil. Mais quem? 20 mil. Mais quem? 6 mil. Mais 300, mais 70 com mais 1, ok? E aí tem para você aqui um desafio. Escreva com palavras, ou seja, o nome desse número aqui. Acrescente ao número considerado 4 unidades de milhar. 4 unidades de milhar. Olha que simples. Milhar. Mais 4 unidades. Ou seja, nesse 6 aqui eu tenho que acrescentar mais 4. Vai mexer com o resto do número, ok? Façam o cálculo nesse cantinho aqui. Depois, subtraia do número considerado esse número aqui, tá? Para fazer a D, você vai trabalhar com esse número aqui. Subtraia do número considerado 4 unidades de milhar, novamente. Aqui está pedindo para acrescentar e aqui subtraia do número considerado 1 dezena de milhar. Aqui é 1 dezena, crianças, você vai acrescentar 1 dezena de milhar. É simples,
milhar, dezena, unidade, dezena, aqui ó, ao 2. Na letra C, você vai acrescentar 4 unidades de milhar, aqui, e na outra, na D, você vai acrescentar uma dezena de milhar, acrescentar mais 10. Façam os dois cálculos. Número 2, Salvador, capital do estado da Bahia, é considerada a cidade mais negra do mundo fora do continente africano. Segundo o IBGE, em julho de 2014, a população estimada de Salvador era de cerca de, simples milhar milhões, olhem só, simples milhar e milhões, 2.902.927 habitantes. Destes, aproximadamente, 2.300.000 eram pessoas afrodescendentes. Na letra A, qual o valor do algarismo 9 na terceira ordem? Olha aqui, primeira, segunda, terceira ordem. E na sexta ordem, são os dois algarismos 9 que você vai perceber, tá? No número que indica a população de Salvador. Então, você vai colocar o primeiro, quanto que ele vale, e o segundo também. É só completar para frente a quantidade de zeros e você vai acertar. Como também, quando você faz a leitura, você consegue perceber. Vejam só, quando eu falo aqui, o primeiro 9, quanto é que ele vai valer? 2.902.000. Então, o 9 vale 900. Muito bem. Esse aqui. E esse você vai descobrir, não vou falar. Letra B. Quantos grupos presta atenção, de 1.000, simples milhar, quantos grupos de 1.000, ou seja, quantas centenas de milhar ao todo tem este número? Quantas centenas de milhar tem esse número? Bom, essa letra B aqui, quantos grupos de 100.000, ou seja, quantas centenas de milhar ao todo tem este número aqui? Aqui, crianças, eu quero que vocês tenham bastante atenção. Tá? Esse seria o exercício um pouco mais apurado para vocês. Quantos grupos de... Aqui eu tenho, você faça sempre a escrita de quanto vale, tá? 100.000, ou seja, quantas centenas de milhar ao todo tem este número aqui. Ok? Quantas centenas de milhar? Então, olha só, simples milhar, centena. Centena é aqui, ó. É esse sujeito aqui, o 9. Então, o que eu vou dizer para você? Que em 900.000, eu posso dizer para você que eu tenho o quê? Quantas centenas? Unidade, dezena, centena. 9 centenas. Não é mesmo? 9 centenas. Tá, 9 centenas. Ficaria aqui. E aí, para frente também, eu quero saber, nessa classe aqui, quantas centenas de milhar que eu teria aqui. O que eu faço? Aqui é a unidade onde ele está. Se eu coloco um 0 aqui e o 2 na centena, como se eu empurrasse, eu fico com 20. Então, eu tenho 20 desse aqui. Com mais 9, eu tenho 29. 29 centenas. Nós vamos precisar de um espacinho para a gente poder concluir aqui esse exercício, tá? Mas você vai tentar e na próxima aula a gente vai fazer a explicação desse aqui novamente, tá bom? Porque eu acho que vou precisar fazer uma folha à parte com vocês. Mas você pode tentar aí, ok? Crianças, deixa eu fazer de novo isso aqui com vocês, tá bom? Quantos grupos de simples milhar? De 100.000, tá? Ou seja, quantas centenas de milhar, esse valor aqui é a mesma coisa, centenas de milhar, tá? Unidade, dezena, centena de milhar, simples milhar. Quantas centenas de milhar ao todo tem esse mega número aqui? Ih, professora, eu nunca vou achar isso. Claro que vai. Aqui já está dizendo que são 9 centenas, ok? Aqui já são 9. Então, você já vai separar 9 centenas. Muito bem. Se fosse 100.000... tá? Se fosse esses 100.000, eu gasto quantas vezes que ele vai entrar em 2 milhões? Se eu multiplicar por 10, se eu multiplicar ele por 10, eu vou ter 1 milhão.
Se eu multiplicar ele por 2, eu vou ter 2 milhões, tá? Então, se eu multiplico por 10, eu tenho 1 milhão. Só que eu quero saber em 2 milhões. Eu multiplico ele não por 10, por 2. Só que não é 2, porque o primeiro eu multipliquei por 10, então o segundo eu vou multiplicar por 20. E eu vou achar 2 milhões. Então, eu vou fazer o quê? Já tinha 9 com mais 20. Vai fazer 29. Ok? Na letra C, qual é o número que vem imediatamente antes desse número aqui? Ou seja, o antecessor imediato. Quem vem antes desse número e depois aqui, quem é o sucessor, que vem depois de 2.300.000. Ah, muito fácil, crianças, muito fácil. No número 3 também vocês vão completar com o antecessor e o sucessor, quem vem antes e quem vem depois. No número 4, vocês vão dar os valores relativos e absolutos. Lembrando que absoluto não vai mudar ninguém aqui. 3 é 3, 8 é 8, 1 é 1. Não importa a classe nem a ordem em que ele está. No valor relativo, aí vai mudar. Ele vale o que nós falamos dele, ou o complemento de zero. Por exemplo, aqui eu tenho 132 mil. Quanto é que vale o 3? 30. Olhem bem, eu vou ler de novo. 132 mil. Não é o restante, só o 3. Eu falei que ele é 30 mil. É o que ele vai valer aqui. Aqui, 800, o quê? 800 mil. Então, ele vai valer 800 mil. O absoluto não muda nada. 3 é 3, 8 é 8, 1 é 1, 2 é 2. O relativo é o que nós vamos estar falando dele, ok? Ele vale a classe e a casa, a ordem onde ele estiver. Bom, a nossa atividade de casa para aqui, tá bom? Vocês vão fazer até aqui. Ui, fiz com uma linha errada. Eu espero que vocês não tenham tido dificuldade. É a primeira vez que nós estamos fazendo esse exercício, né, com as classes dos milhões. Na próxima aula, nós vamos explicar tudo de novo e fazer toda essa correção, todos os exercícios, um por um. Mas isso não quer dizer que você tem que deixar o seu exercício incompleto, não. Porque aí não tem graça, né? Aí você não está aprendendo. Eu sou obrigada a ter que falar com vocês, que aí a gente não está cumprindo o nosso objetivo, que é vocês escutarem, tentar resolver. Ah, tia, eu não consegui. Tudo bem, mas eu preciso dessa dedicação, desse tempinho. Nós combinamos isso, tá bom, meus amores? Na próxima aula a gente vai voltar fazendo todas as explicações. E aí, onde você pôr um asterístico, é onde você vai ter um pouquinho de dúvida, você fica atento na hora em que eu for explicar os exercícios, ok? Bom, tenha uma boa aula, descansa um pouquinho, para depois fazer o deverzinho que eu deixei para vocês, a tarefa para vocês, o exercício atribuído. Vou tentar deixar alguns joguinhos também, para vocês praticarem um pouquinho, se bem que eu sei que é um exercício de matemática um pouco mais puxado, né? E aí, às vezes, não vai sobrar tempo, você vai ter que se dedicar um pouco mais. Se não der para fazer nessa, a gente faz na próxima aula, ok? Um beijão, fiquem com Deus, bons estudos para vocês. Amo vocês.